brilhante, fez parte da história do Brasil nos anos 60, 70, né, com as discussões, inclusive com o caro Francisco Belfort, que infelizmente Foi faleceu embora. esses dias, Foi meu e aluno ele. Canotti também, né? Também. Grandes figuras, né? Grandes figuras que ajudaram, né? A pensar o Brasil, mas vai-se o homem, fica-se a obra, né? É isso que é Vamos esperar. importante. Vamos ver se fica mesmo, depende. Não, ficará assim. Se Então, ficar, tá bem. presidente, Vamos lá. o senhor foi, né? O senhor é sociólogo, professor universitário, foi senador, ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda e presidente da República de 1995 a 2002. Então, eu queria saber o seguinte, presidente, agora comemorando 90 anos de idade, que maravilha, que privilégio, que privilégio. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco da sua infância, da sua construção como intelectual, né? Que isso é importante para os novos jovens que estão vindo, né? Uma referência, um exemplo. Como é que foi a construção do homem Fernando Henrique Cardoso? Vamos lá. Eu nasci no Rio, né? E o Rio, que era capital, não sei o que e tal. O meu pai era militar, ele morreu general. Mas ele era advogado também, formou em direito e tal. E sempre gostou de literatura, essa coisa toda. E o meu avô foi marechal, ajudou a proclamação da República. O pai dele foi governador de Goiás no tempo do Império. Enfim, tem muita história aí. Eu não queria ficar na universidade, por causa da influência do meu pai, que era bastante lido, né? E minha mãe vem o avô meu era comerciante, nasceu em Alagoas, em Viçosa, uma cidade lá de Alagoas, foram para Manaus, minha mãe nasceu em Manaus, casou moça com meu pai, ficou no Rio. A influência maior sobre mim foi da família do meu pai. Eu, na verdade, eu gostava mesmo era de ler e produzir. Eu tive um professor aqui na Universidade de São Paulo chamado Florestan Fernandes. Talvez eu deva a ele a iluminação para poder trabalhar com vontade, não sei o que e tal. E no meu tempo aqui, a Universidade de São Paulo foi criada pelos franceses, né? Roger Bastide era meu professor, dava aula em francês, naturalmente, né? A língua dos professores era o francês, a nossa, com ele não tinha outro jeito também, porque não se dava ao trabalho de aprender português. A partir do fim da vida, sabia português, viveu muitos anos aqui. E minha vida foi de pesquisador, pesquisa de campo. Eu estudava, na verdade, muito problema negro no Brasil, escravidão, negro, preconceito racial, que era a Unesco. Havia o Paulo Carneiro, que era bem parente meu até, que foi representar o Brasil na Unesco, e, através do Paulo, inventaram lá na Unesco que seria o Brasil o lugar para estudar o não preconceito. Bom, nós fomos ver a realidade, não era bem assim. Havia muito preconceito no Brasil também e tal. Era diferente do preconceito nos Estados Unidos. Era outra forma de preconceito, mais disfarçado e tal. Mas havia, né? Bom, eu queria estudar e fazer teses e não sei o quê. Trabalhei primeiro com o Roger Bastide, de quem foi auxiliar de ensino, se chamava. Era assistente dele. Depois o Florestan Fernandes ocupou, o Bastide voltou para a França, ocupou a cátedra e me designou primeiro assistente. Naquele tempo era muito hierarquizado, havia o primeiro, o segundo, às vezes o terceiro e os auxiliares de ensino. O primeiro era o substituto do professor. Aquilo para mim foi uma grande honra e um choque e tal coisa. Eu não tinha pretensões nenhuma de me meter na vida política. Meu pai era militar, veio para São Paulo, transferido para São Paulo, depois se elegeu deputado federal por São Paulo. Eu só fui, para você ver como eu era desligado da vida política, eu fui à Câmara do Rio uma vez só, para ver meu pai lá, uma vez. Né? Ele foi deputado há vários anos. Fui uma vez. Eu queria fazer tese, e fui fazendo tese. Eu era moço, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade de filosofia. E logo em seguida fui convidado para ser professor de economia, na faculdade de economia, de história econômica. E fui lá. Por lá, depois eu voltei para a faculdade de filosofia para a sociologia. E meu objetivo não era de fazer vida pública, não. Era de publicar livro. E aí veio o golpe, 64, 1964.
Claro que eu nem sabia que eu era de família militar, nem coisa nenhuma. Mas meus pais, meus tios, alguns foram ministros da guerra, porque meu avô, meu primo meu foi ministro da guerra também. Ninguém sabia aqui em São Paulo. E nem eu vivia disso, eu vivia da vida acadêmica. E fui posto para fora como se eu fosse comunista. Não, nunca, não era, mas como se fosse. Fui embora para o Chile. Bom, quer dizer, fui truncado de viver em São Paulo. No Chile, eu trabalhei com o Raul Prebisch, que é um argentino e tal, era o chefe. E o outro chamava-se José Medina Echevarria, era um espanhol exilado, foi meu chefe imediato, eu gostava muito dele. E lá o que eu fiz? Eu procurei entender um pouco a América Latina. Eu conhecia a França e o Brasil. Aí a Europa e o Brasil, mais a França. E aí eu passei a visitar muito a América Latina, ver as diferenças, não sei o que e tal. E com um amigo meu chamado Enzo Faleto, que era meu ajudante do Medina Echevarria, como eu também, só que eu era mais graduado. Nós escrevemos um livro de dependência e desenvolvimento na América Latina. Bom, o que nós escrevemos ali? Porque nós vimos a situação, a variabilidade das situações. Eu vinha do Brasil, que já era industrializado. Conhecia pouco a Argentina, mas conhecia o Chile, que não era. E vi o México, Colômbia, Peru, não sei o quê. Nós procuramos mostrar que falar de sociedade dependente, que era a época, era a mania, não era suficiente. Que tipo de dependência? Produz a sociedade urbana, industrial? Não produz? É o campo que manda, não sei o quê. E fomos fazendo uma espécie de tipologia. Esse livrinho teve sorte, foi traduzido para alemão, inglês, francês, espanhol, não sei o quê. E esse livro serviu de entrada para o mundo, por assim dizer. Né? Eu já havia sido professor na França nessa época, mas não tinha ainda nenhum renome maior. E aí, com esse livro, passamos a ser reconhecidos. Esse livro foi escrito por mim e pelo Enzo Faleto. Faleto foi um chileno, onde já morreu. Era muito amigo meu e desorganizado, mas escrevia bem, rápido. Né? E ele sabia mais história do que eu da América Latina. Eu sabia mais história do Brasil, ele da América Latina, eu conhecia mais o mundo, ele mais da América Latina. E fizemos esse livrinho, que nos deu uma espécie de passaporte para entrar no mundo. Eu trabalhava na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. É claro que aquilo teve uma certa repercussão. Publiquei na França, não sei o quê. Bom, e aí fui convidado para ser professor em Paris, na Universidade de Paris, em Nanterre, um grupo novo que se abria lá. Fui para lá, para Nanterre. E lá teve um aluno meu chamado assim, Combandi, ficou famoso depois, fez a Revolução, Refúgio, Vermelho e tal. Bom, e lá eu fiquei amigo de muita gente. O Alain Touraine foi o professor, antes havia sido meu professor, o Michel Crozet, somos amigos até hoje dos dois, mais o Touraine. Bom, então fiquei mais ligado ao mundo. Mais tarde fui para ser professor nos Estados Unidos, fui para a Califórnia, fui professor em Berkeley, em Princeton, enfim. Aí comecei a ter uma vida de intelectual. Como é que eu virei senador? Esse é outro assunto. Na verdade, o Montoro, que era governador de São Paulo, foi quem me botou como suplente dele. Ele ia ser eleito senador, não eu. Ele foi eleito senador. Eu era suplente. Eu botava suplente de senador, mas não tinha, não existia. Inventaram a existência disso para eu poder ter vida pública. Até que o Montoro virou governador. Aí eu virei senador. Praticamente da academia fui para o Senado. Fui para o Senado, aliás, estranhei bastante, não era fácil. E fui colega do Roberto Campos lá, de várias pessoas que ficaram ilustres no Brasil. E eu me dei bem no Senado, porque a minha casa foi uma família antiga, tradicional e tal. O pessoal conversava muito, minha avó, meus tios avós, e todos eles foram importantes. Meu bisavô foi governador do Goiás, no Império e tal. Então, não era para mim uma coisa extraordinária lidar com políticos, né? E eu passei a lidar com eles com certa naturalidade. Eu lidava com os alunos. Bom, quando terminou esse negócio de Senado, eu fui eleito, reeleito, eu era suplente do Montoro. Depois o Montoro foi governador, eu fui eleito senador. Fiquei lá 12 anos no Senado. E eu deixei de ler, procurar acompanhar a vida acadêmica e tal. E quando terminou, eu fui para os Estados Unidos. Né? E eu fui para a França primeiro. Fui para a França e
eu disse para minha mulher, eu agora vou viver vida comum, né? Então, não tinha nem automóvel. Tinha um cara lá que me emprestava o automóvel quando eu precisasse, não sei o que e tal. Andava de metrô para me educar, me reeducar. Quando você está na posição formal, de presidente, sei lá o quê, é muito complicado. Você tem muita gente que faz tudo para você, você não faz nada, você tenta fazer, não consegue, você tenta abrir uma porta, não consegue. Bom, eu passei a abrir porta, que é uma coisa mais normal, andar de ônibus em Paris, eu gostava, né? Aí fui indo e tal, e voltei à vida acadêmica, voltei a escrever livros, não sei o quê e tal. Claro, tem uma certa influência política também, mas, na verdade, eu passo o dia aqui, aqui no meu escritório, minha casa, fico lendo, escrevendo, tenho uma fundação, criei uma fundação, é isso. Vida banal, vida de qualquer outro professor universitário, é isso. Uma vida intelectual, presidente, nunca é banal, né? Porque uma vida intelectual, o mundo intelectual, ele gera um prazer tão grande nas reflexões, nos pensamentos, para poder encontrar novos caminhos. É isso que eu queria perguntar para o senhor.